criança machucada, o que você fez? O que você fez? Bateram em você? Não. Não. Você tá com o nariz machucadinho. Ah, eu bati na areia. Dá um beijinho. Como é que foi? Bateu na areia como? Como é seu nome? Paola. Como é que foi, Paula? Ah, não chegava muito, porque meu namorado vai brigar comigo. Eu não chegava muito perto, assim. É isso mesmo? Mas não é você que tá chegando perto, sou eu. Ele tá aqui ou não? Não. Tá em casa? Ah, então tudo bem. Como é que foi esse machucado na areia? Mergulhou na areia? É, a gente tava brincando lá, de pegar onda e... Como é o nome dele? Gustavo. Gustavo, não faz isso. De pegar onda na areia. Gente, vamos falar agora da inveja, porque vocês todos estão, inclusive, invejando, né? Porque eu dei um beijo aqui na Paula. O Gustavo tá longe. Gugu, tem que se conformar, entendeu? Mas ele tá lançando um livro sobre a inveja. O meu próximo convidado, que é o Joaci Góes. Venha pra cá. Joaci Góes, um livro sobre a inveja nossa de cada dia. Top Books, Polifux. Tá aqui, deixa eu mostrar a capa aqui, a inveja nossa de cada dia. Tá aí. Ok. Como é que você começou ou resolveu pesquisar sobre a inveja? Olha, Jô, não há nenhum assunto em relação ao qual a humanidade mantenha uma posição tão hipócrita quanto a posição que a humanidade mantém em relação à inveja. É mesmo? Por quê? Claro. Porque todo mundo é invejoso, no fundo, ou todo mundo é a favor? Todos os seres humanos sentem inveja. Agora, quando você vai fazer a contabilidade, você vai perguntar aos indivíduos, todos eles acham que o pecado capital mais presente no coração do homem é a inveja, mas a inveja do outro, não a inveja dele. Quer dizer, você pergunta às pessoas, não, 98% mais ou menos diz, a inveja é o sentimento mais presente no coração do homem. Agora, ele mesmo, sentimento só 2%. Ou pecado? O pecado capital. A inveja? A inveja. Só 2% admitem que ele próprio sente inveja. Então, isso pareceria como um paraíso sexual em que as festas eram frequentadas por mulheres casadas e rapazes solteiros. E, apesar disso, nesta sociedade não há maridos traídos. Quer dizer, essa conta não fecha. Você tem inveja das pessoas? Tem inveja de mim? Eu acho que... Tem ou não tem? Responda. Você tem inveja das pessoas? Eu explico. Eu não posso ter inveja porque você não milita no meu campo. A inveja, ela só se processa entre iguais. Eu tenho uma... Poderia ter... O que você chama precisamente do seu campo? Não, o meu campo, um campo de atividade qualquer, por exemplo. Não, do seu campo como? Como empresário, por exemplo. Né? Então, é muito natural que eu pudesse sentir inveja de um empresário, mas esse empresário teria que ter mais ou menos o meu nível. Mas você está se lançando um livro, eu também sou escritor. Você não tem inveja de mim como escritor? É que eu, na realidade, opero em vários domínios, né? Eu opero em vários domínios e eu não me sinto ainda, por exemplo, em condições de ter inveja de você, porque eu acho que você é um escritor superior a mim. Então, se algum dia eu chegar lá, ali perto, aí a inveja começa a surgir. Por exemplo... Pensei que fosse ao contrário. Poxa, eu não consegui Não. fazer... Isso desde Hesíodo e os Trabalhos dos Dias, ele primeiro foi quem fez a primeira afirmação. O leiro inveja o leiro, cantor inveja cantor. E depois, 4 séculos depois, Aristóteles trabalhou de maneira muito dialética essa Oleiro inveja oleiro, cantor inveja cantor. Mas eu botei na mesma categoria, escritor com escritor. Mas depende do nível. Por exemplo, você, eventualmente, pode invejar algumas pessoas aqui no Brasil que estão competindo com você ou que, eventualmente, têm maior prestígio intelectual nessa área do que você. Agora, preste bem atenção ao detalhe. É muito provável que, no seu caso específico, você se habituou a identificar a sua inveja como um meio de identificar as suas fraquezas e, a partir daí, você crescer. Porque são 2 tipos de invejosos. Tem invejoso inconsciente e invejoso consciente. O invejoso consciente é aquele indivíduo que amadureceu para
dialogar consigo próprio. E ele dizia, olha, eu não vou deixar que esse sentimento interfira na minha conduta. Mas o invejoso inconsciente, sobretudo aquele que diz assim, eu jamais senti inveja. Esse é o invejoso inconsciente. Eu, inclusive, ouço a cada passo as pessoas chegarem e dizerem assim, mas um grande livro, muita pesquisa, tudo verdadeiro. Mas eu nunca senti inveja. Eu fico calado se eu não tenho muita intimidade. Mas há poucos dias, num desses lançamentos aí, um carioca, amigo meu, muito simpático, chegou e disse, Joaci, eu nunca senti inveja. Por que você escreveu esse livro sobre a inveja? Eu digo, João, para ajudar a pessoas honestas como você a se libertar deste equívoco. Quer dizer, o jeito vai na sua noite de autógrafo, você ainda agride o homem um pouco. mas nesse caso daí, de certa forma, foi para ir à forra com relação... Mas onde é que foi a noite do autógrafo? Onde é que foi? Foram em vários lugares, Aracaju, Salvador, Porto Seguro, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, que é um lugar onde não há inveja. Aliás, um deputado do PT virou para mim e disse assim, olha, Joaci, tudo bom com o seu livro. Acho apenas que o local aqui foi absolutamente impróprio, porque a inveja é um sentimento inteiramente ausente nesta casa. Muito bem, muito bem. De quem é que você já sentiu inveja? Você pode dizer, não? Olha, de um modo geral... A gente poderia não, eu não cantar quero de um modo geral, como de um fala modo o português. particular. De quem invejo, nem as paredes confesso. Porque é um sentimento íntimo. Você não precisa sair por aí dizendo invejo daqui, dali, da acolá. O que você precisa é dialogar com essa questão. É você reconhecer que ela existe. Que existe forte na família, existe forte no trabalho e tal. Mas vamos dizer assim, quando eu era garoto, eu tenho que começar nos primeiros momentos. Quando eu era garoto, que eu frequentava a escola, eu não tinha galocha e eu não tinha capa. E quando os meninos saíam com galocha e com capa, eu ficava com muita inveja. O Bira, por exemplo, foi meu colega do Exército, tenente, e era peixinho dos oficiais. E tinha privilégios que eu não tinha, então eu ficava com inveja dele. Entendeu? Pra você ver como são as coisas. Eu tô aqui... O Bira foi tenente do Exército? Claro. E você era o quê? Não, quer dizer, nós éramos estudantes, quer dizer, não, cadetes, mas você era soldado raso. Ele era um ano mais adiantado. Ele era um ano mais adiantado, mas já era peixinho dos oficiais. E sabe quem era o comandante? O comandante era o Silvio Couto Coelho da Frota, aquele general que o presidente Geisel demitiu, que queria fazer aquele golpe. Você vê em que companhia você anda. O Bira era tenente na companhia do general Silvio Frota. Isso aí. Infante. Infantaria. Infante? E você também era infante, mas era um infantinho. Digamos, era do segundo posto. E o Bira, então vocês se conhecem desde aquela Pelo época? menos uns 80 É que eu fui declarado aspirante antes dele. um ano. Ele foi em 58. Eu era segundo ano e ele 59. ainda era primeiro. E você mandava muito nele, não? Não. Hein? Ele era liberal. E você então foi Mas infante? eu era obrigado a bater continência para ele. E você batia com inveja? Claro. Batia Cheio com de raiva. inveja? Batia com raiva. Com raiva? Você que foi infante, me diga, então, qual é o lema da infantaria? O lema Bom, o nosso general Sampaio, né? Sim, já o Sampaio é o patrono da infantaria. É o patrono da infantaria. E você foi infante? Eu? Sim. Olha pra mim. É o próprio infante. Não tem cara de infante? É o próprio infante. Não, infante que anda a pé o tempo todo. Pum, 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 pum. Que eu fui pra cavalaria e o cavalo falou, não! Me sobrou a infantaria. Eu fui considerado incapaz para o Exército. 2 anos seguidos, quando eu fui fazer serviço militar. Você deve ter procurado isso. Não, eu queria fazer. Eu queria fazer, sinceramente. Em Petrópolis, fui. Primeiro ano, disse, não, olha, volta o ano que vem. Vê se você perde aí uns 20 quilos. Outro que foi considerado incapaz, que eu descobri entrevistando aqui, por motivos opostos, foi o Marco Maciel. O Marco Maciel tem carteira... Exatamente. Onde consta lá, incapaz para o Exército. No caso do Marco Maciel, vai até uma certa ironia. Mas, enfim, no meu também está lá, incapaz para o Exército. De volta, eu voltei no ano seguinte, eu disse, mas você não emagreceu nada? Eu falei, engordei 2 quilinhos. Vai-te embora. Não dá. Não querem saber de gordo no Exército. Só depois. Só depois. Se você entrar, então, você pode engordar engordar à vontade, né?
Qual é o lema da infantaria? Quero ver se você seria um bom infante. Eu tenho um compromisso neste assunto. De não falar nisso. Não, é o Bira que responde. Qual é o lema da infantaria? A infantaria é chamado o pé de poeira. É o combate em terra. Eu quero saber o lema. Lema? O objetivo da Não, infantaria é o o combate... lema, qual é o slogan? O lema, qual é a... Os melhores são apenas bons para a infantaria. Isso deve Tá ser vendo? um tempo anterior a nós. Isso É um tempo deve anterior. ser. a nós. Anterior a nós. Isso é inveja que você está sentindo de mim. Eu, seu invejoso. Quais foram as pessoas mais invejadas da história? É muito difícil você dizer isso. Apenas Você não vai contar nada aqui, rapaz? Vou contar. É difícil isso. Você deve ter sido criado pelo Bira mesmo. Apenas eu pesquisei alguns casos famosos, né? Tá bom. Para mostrar como a inveja Cite um. atrapalha até o desenvolvimento da humanidade. Um deles, no campo da ciência, foi o Galileu, né? Quer dizer, o problema de Galileu não foi religioso como a gente imagina. Apenas a religião era utilizada como argumento. Porque ao tempo de Galileu já tinha havido o Congresso de Trento e a igreja já tinha estabelecido o princípio de que fé e ciência não deveriam se misturar, sob pena da Bíblia ou da própria religião se desmoralizar. Mas aí não tinha como não misturar. Não, mas é o seguinte. O Papa tinha inveja do Galileu? O Papa propriamente não, mas o magistério, que era composto de clérigos e de leigos, né, eles ficavam absolutamente miseráveis com o prestígio do Galileu. E eles então valeram-se da religião para poder criar todo tipo de obstáculo ao Galileu. O Galileu conseguiu produzir a obra gigantesca que produziu. Ele morreu aos 78 anos de idade. É meia idade. Meia idade. Mas vencendo dificuldades terríveis, né? Da inveja do seu tempo. Você sabe que tem uma coisa que eu acho emocionante em relação ao Galileu, além de tudo, né? Quer dizer, de inventar o telescópio da Terra que gira, claro. E depois quando ele sai diz, não, mas gira mesmo, tudo aquilo é o seguinte. Ele formulou na época que uma pessoa que estivesse na Lua, e ainda não havia Newton, ainda não havia lei da gravidade, nada disso. Uma pessoa que está na Lua devido à gravidade, se ele largar um martelo e uma pluma, os dois chegam no chão, no solo, no mesmo momento. E os astronautas da Apollo 15, se eu não me engano, isso, um astronauta em homenagem, eu me lembro que na época eu fiquei comovidíssimo, eu cheguei a chorar, porque você via, ele pegava um martelo, a pluma, solta e pá, chega a pluma e o martelo chegam no solo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, Galileu tinha razão. O cara formular isso naquela época. E o próprio Newton não teria existido sem Galileu. O próprio Newton reconheceu que ele só pôde enxergar tão longe porque ele estava erguido sobre o ombro de gigante. Mas ele não tinha inveja do Galileu? Não, porque era período diferente. Já tinha morrido, era outra coisa, né? A inveja não leva ao crime, né? Pode levar, sim. Quem matou alguém por inveja? Isso aí, a crônica policial... Não. Você não comece. Não comece a me enrolar, que eu já tenho que aturar o Bira aqui o tempo todo me enrolando. Não. Me diga o nome de alguém que matou alguém famoso. O que eu queria dizer a você... Quer um cara famoso? Que matou outro por inveja. O cara que matou Rasputin. Foi por inveja. O príncipe? O príncipe. Que matou foi claro, por inveja? Por inveja. Ele era, à época, não sei se você sabia desse detalhe, o príncipe era o homem, até esse caso eu não menciono aí não, mas o príncipe era, à época, o homem mais rico do mundo. É verdade. Né? E ele tinha uma inveja do Rasputin pelo prestígio que o Rasputin tinha na sociedade soviética. Não era pelo perigo, pela perigosa influência do Rasputin, porque ele não matou sozinho. Foram vários príncipes ali. Era vir o risco de que a imperatriz estava, a czarina estava submetida a ele e tal, porque na realidade eu acho que qualquer mulher ficaria na mesma posição, porque era ele, Rasputin, que ia lá aplacar. Né? Cuidar do menino, filho, Mas a causa principal não foi esse negócio de influência, etc. A causa principal era o prestígio.
Porque Inveja daquele camponês, daquele daquele monge camponês que tinha aquele poder. Tá aí, claro. bem lembrado. Né? Bom, eu conversei aqui com Joaci Góes, que está lançando A Inveja Nossa de Cada Dia e Como Lidar com Ela, pela Top Books. Não, é Top Books, é isso mesmo. Top Books, tá certo. Mas, rapaz... Não, porque o nome da Top Polifux Books. aí é trabalho acadêmico de uma faculdade. Polifux, exato, tá aqui. Ô, Joaci, muito obrigado pela sua presença aqui. Lastimo que você tenha sofrido tanto nas mãos do nosso Bira quando era tenente. Você usava bota de tenente, tudo, Bira? Hein, Bira? Tudo. Responda! É claro, o uniforme de militar tem que usar. Irretocável. Você tem que vir aqui tocar com o seu belo uniforme de tenente, não é verdade? Lá na Bahia ele só anda com uniforme de militar. Só aqui em São Paulo é que ele usa essa roupa. Daqui a pouco a gente volta.